Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos e que sobre esses pontos a gente possa fazer algumas reflexões. E o primeiro ponto que eu trago para vocês é a empatia, o cuidar de si e o cuidar do outro. Há limites para isso? Há uma necessidade de equilíbrio para isso? Então, quando a gente fala de empatia, a gente fala de paixão, né? Vem do grego, empatheia, que significa paixão. E paixão nada mais é do que afeto, né? Sentir o afeto ao outro, sentir o afeto pelo outro e sentir afeto por nós mesmos. Veja só que interessante. Agora eu pergunto a vocês, muita gente fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro? Não necessariamente. Não é se colocar no lugar do outro, mas entender o que o outro está passando, respeitar o que o outro está passando, compreender o que o outro está passando, não se colocar no lugar dele. Você permanecer no seu lugar e entender que o outro precisa da sua compreensão. Mas o que é que impede isso de acontecer? A barreira. As barreiras criadas pelo nosso ego, né? E o ego, né, origina a palavra egoísmo. O ego é o nosso grande eu, o eu primeiro. Mas o eu primeiro, ele não é tão ruim assim, quando ainda existe o eu para o outro. Ele se torna vilão quando o eu é único e exclusivo para mim. E eu acabo tirando da minha vida as outras pessoas tão importantes para a minha bela e necessária convivência. E aí eu pergunto a vocês, a grande reflexão da empatia e do cuidar de si e do outro. Você cuida de você? Por que isso? Porque quem é mãe, quem é filho, sabe a necessidade de cuidar do outro. Mas e a necessidade de cuidar de si? Eu iniciei falando sobre o equilíbrio, né? E é aqui onde a gente necessita disso. Por quê? Porque eu posso colocar o meu grande eu, o meu ego, um pouquinho de lado, não posso esquecê-lo, mas posso colocar um pouquinho de lado para entender que existe um outro, seja meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, quem for. Mas eu preciso entender que eu tenho que estar bem para cuidar de outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que está doente, ela não vai conseguir cuidar de outra pessoa. Se ela não está bem, ela não vai poder cuidar de alguém. Se eu não sinto empatia por mim, se eu não sinto necessidade de me entender e simplesmente de julgar e colocar a culpa em alguém por eu ser assim, então eu não vou entender o outro. Eu também vou repetir o que eu fiz antes. Ao invés de tentar entender, de tentar ser empático, eu vou julgar, vou apontar, porque é muito mais simples. E aí eu pergunto a vocês, você cuida de você ou você cuida mais do outro? Se você cuida mais do outro, quem está cuidando de você? Se você não cuida de você,
então você não vai cuidar de ninguém. E a palavra é equilíbrio. Vamos para o nosso segundo ponto. O que te sufoca nesse momento, nesse tempo de pandemia? Eu vou te falar algumas palavras e você vai pensar se isso te sufoca. É o medo? É a raiva? É a tristeza? É a solidão? É a ausência ou é a presença? Esse momento, ele é interessante de um ponto de vista de resgate, certo? Por que resgate? Porque nós estamos em um momento de recolhimento, né? De recolher. E se nós precisamos e fomos convidados a nos recolhermos, então nós precisamos colher o que não foi colhido. Veja só que interessante, eu vou repetir. Nós fomos convidados a recolher o que não foi recolhido. Por isso que eu coloco, o que te sufoca é a ausência ou é a presença, né? Nós percebemos por muito pouco tempo, né, que nós passamos nesse período e que nós só vamos entendê-lo daqui a algum tempo. Mas a gente pode tirar essa reflexão de que a necessidade de recolher o que não foi recolhido. Se eu preciso recolher, eu não colhi da primeira vez. E o que é que isso quer dizer? Por que as relações entre marido e mulher se distanciaram tanto nesse período? Por que as relações entre mães e filhos, e pais e filhos, e irmãos e irmãs passaram por tantas questões nesse período? Porque nós não estávamos colhendo essas relações. E quando eu digo isso, eu não penso naquela família de margarina, que é aquela família perfeita, né? Existem sim as questões, existem sim os pontos de vista e esses devem ser defendidos. Mas nem isso mais estava acontecendo. Existia ausência, né? Nós preferíamos evitar o conflito e estamos perdendo uma bela oportunidade de nos fortalecermos as nossas relações, fortalecermos a nossa autoconfiança, o nosso controle, o nosso respeito ao próximo, a nossa empatia ao próximo. Então, todo esse desconforto que essa situação está gerando foi algo que nós deixamos passar e que a vida nos trouxe para fazermos essa colheita ou recolheita. Pensem nisso. E nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é a importância de dialogar mesmo distantes, a importância do dito e do não dito. Nós somos seres sociais e seres de fala, por isso nós necessitamos de comunicação, né? E para que essa aconteça, é necessário que uma mensagem seja passada de um para o outro e que haja o entendimento dessa mensagem para que a comunicação seja efetiva, né? Não haja barreiras. E para isso, eu trouxe um poema para vocês refletirem na questão do ponto de vista e na questão da comunicação entre as pessoas. O poema é desse livro aqui, O Poder Transformativo da Metáfora em Terapia, mas ele é tão agradável que outras áreas podem sim desfrutar desse material. E diz o seguinte o poema: 6 homens sábios do Industão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou a mão sobre a barriga dura e qualha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo de criança.
Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante, mas parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com a árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador. Mas que belo utensílio, nestas tardes de calor, esse tal de elefante mais se parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim este animal mais se parece uma corda. Então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes mas completamente errados. Aí o verso final, que conta a moral da história, diz o seguinte: em alguns embates teológicos, cada debatedor insensato prosa em pura ignorância do que o outro diz o incauto, tagarelando de um elefante que ninguém viu de fato. Então, eu deixo esse poema para que vocês possam refletir sobre quantas vezes, a falta de diálogo nos impede, criam barreiras imensas e que a gente fala de um mesmo assunto, mas com tanta distância. A gente acaba não percebendo, vendo só a parte e não vendo o todo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, espero ter ajudado e sempre que possível pode contar comigo, tá bom? Beijo, beijo, gratidão. Tchau.